Conforme convocação, declaro aberta e presente a unanimidade dos parlamentares, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, neste dia 22 de abril de 2013, data do achamento do Brasil. Convido a todos para que, em pé, saudemos o pavilhão nacional. Solicito os parlamentares que registrem em sua presença, assinando o livro, junto ao secretário, conforme convocação e também pauta já entregue, já distribuída ao plenário. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei do Executivo Municipal, processo número 113 de 2013, dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, da administração pública direta, indireta e da outras providências. Conforme determinação regimental, o projeto recebeu parecer da diretoria jurídica e também recebeu parecer da comissão de redação e também recebeu parecer das demais comissões permanentes. Como trata de projeto e o projeto é curto, eu vou passar a leitura integral do projeto. O projeto de lei número 14 de 2013 dispõe sobre a concessão de reajuste nos vencimentos de servidores públicos da Prefeitura Municipal, SAEMA, SMTCA, Inhaba e Araprev e da outras providências. Artigo 1º. Ficam a Prefeitura Municipal de Araras, o Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras, SAEMA, o Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras, SMTCA, e a Empresa Municipal de Habitação de Araras, Inhaba, e o Serviço de Previdência Social do município de Araras, Araprev, devidamente autorizados a concederem reajuste de 6,5%, o que corresponde a 5,78% de reposição da inflação IPCA-E e 0,72% de reposição das perdas nos vencimentos dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, das funções de confiança e dos admitidos em caráter temporário. Parágrafo único, disposto no caput deste artigo, é extensivo, no que couber, aos proventos dos servidores aposentados e aos pensionistas e servidores públicos municipais. Artigo 2º. Os vencimentos dos cargos de provimento em comissão da administração pública direta e indireta, elencados no artigo anterior, ficam reajustados em 5,78% a título de reposição da inflação, IPCA-E. Artigo 3º. As atualizações das tabelas de vencimentos constantes da Lei nº 3.806/2005, com alterações subsequentes, e das leis complementares municipais número 16/2012, 17/2012, 18/2012 e 19/2012, serão efetuadas pelos órgãos públicos competentes. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2013. O projeto de lei está em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Bonezinho. Deixar claro aqui que nós, vereadores, estamos votando esse projeto de reajuste encaminhado pelo prefeito Dr. Nelson Dimas Brambila, para votar esse reajuste de 6,5%, como o presidente fez a leitura do projeto. As pessoas podem perguntar, mas o vereador Bonezinho fez a indicação de 11%, fiz sim uma indicação fundamentada, defendo os 11%, mas o vereador vai votar o quê? Favorável aos 6,5% ou contrário? Quero aqui manifestar que tem que votar favorável pelo seguinte: a gente está votando de ter esse 6,5%, se votar contra não tem nada. Até aprendi isso com o presidente Breno numa conversa que tivemos nos corredores dessa casa. Então, quero justificar que eu voto favorável, porque se não for 6,5% não vai ser nada, mas mantenho meu posicionamento dos 11% que eu defendi
numa indicação protocolada nessa casa. Então, só esse esclarecimento ao servidor público, vereador Breno. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Zé Bedé. Senhor presidente, eu também vejo a importância de destacar aqui nesta casa o empenho desta Câmara Municipal, todos os vereadores não mediu esforços para que avançasse esse reajuste, mas como todos também teve que priorizar a responsabilidade a ponto de entender os limites, os compromissos, a responsabilidade do Executivo no sentido aí de não só também pensar só nos servidores públicos, mas em toda a cidade, pensando aí em vários investimentos que pode, por conta de uma atitude irresponsável, colocar em risco todos os investimentos para que a cidade de Araras não sofra com esta irresponsabilidade. Mas também quero deixar aqui aos servidores públicos que esse vereador não está satisfeito, não vê que os servidores públicos mereciam só isso, mas o que esse vereador pôde fazer no sentido de melhorar essa proposta, eu falo tranquilamente, como todos os vereadores que acompanhou, que esteve na reunião, perceberam aí o meu empenho para que o prefeito avançasse na proposta. Mas deixei também o meu recado à administração, que entendo ele, mas que no decorrer dos anos do meu mandato, não vou medir esforços para que, não só em relação ao salário, mas também nas condições de trabalho, como eu comecei já junto à Secretaria de Transporte Coletivo, no caso a autarquia, também tive procurando a área prévia, questionando sobre o desconto que é feito em relação ao salário bruto dos servidores públicos e na hora de pagar o benefício por um afastamento, seja por saúde ou por uma aposentadoria, esse desconto também não é levado em consideração como faz o INSS. A conversa foi muito boa com a área prévia, a ponto até de entender de fazer uma mudança na lei. Só que também, antes de fazer essa mudança, os servidores públicos precisam ficar claro do que vai acontecer. No sentido, eu não sei se ainda existe aposentadoria especial, que parece que para a aposentadoria especial é levado em consideração. Muitos dizem que não, mas ainda estou junto com o meu gabinete, com minhas assessoras, com o responsável da área prévia, para ficar mais claro em relação a isso. Eu entendo que se realmente estiver descontando sobre hora extra, sobre insalubridade, sobre periculosidade, não acho justo fazer um repasse na hora de um afastamento só sobre o salário base. Mas a área prévia me mostrou comprometido no sentido de estar discutindo, se for o caso, rever a situação e fazer uma mudança na lei. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra o vereador Éder Miller. Realmente, todos os vereadores concordou com o senhor prefeito que era muito pouco, mas não teve jeito de viabilizar mais. Mas, porém, vamos aguardar agora, que ele disse para a gente que muito em breve manda o estatuto do servidor, que no estatuto a gente consiga olhar e corrigir, inclusive essa questão, né, que o vereador Zé Bedé colocou agora, inclusive a aposentadoria especial que não existe no sistema da PREV. E vamos ver se nessa questão de formação de carreira, de projeção para o servidor, a gente consiga melhorar para que o servidor trabalhe melhor à vontade e trate a população como a população deve ser tratada. Porque a gente sabe que cria um desconforto. O servidor, alguns, né, não são todos também, tem muitas pessoas que amam o que faz, mas alguns, diante dessa situação de salário, e leva um péssimo atendimento.
a população. A gente sabe disso. Muitos trabalham dedicado, mas alguns ainda não entendem. Mas vamos ver se com essa vinda desse estatuto aí, a gente consiga aí ajudar a administração a sanar. E a questão da Araprev está aí, teve as mudanças, tem mais mudança para fazer. É o que eu falava lá atrás, já em 2010, o vereador Zé Bedé. Quem fez, eu não sei onde estava, porque o que fizeram nesse estatuto da Araprev é brincadeira. Tá ok, senhor presidente, eu já declaro favorável. Eu ia pedir uma parte. Isso aqui, ó, a parte concede a parte, vereador? Sim, pois não. A parte é o vereador Zé Bedé. Essa situação da área prévia eu vejo bastante pertinente a ponto de rever isso e resolver e ficar da forma que precisa, que deve ficar. Eu tenho uma informação que a Guarda Municipal entrou com uma ação coletiva pedindo os direitos da periculosidade em horas extras. Parece que isso foi dado causa-ganha para eles. Eu vejo uma situação dessa, também a área prévia sofrendo esse risco. Se um dia, é porque ninguém ainda se atentou a essa situação e procurou um advogado trabalhista para realmente orientar e partir primeiro de uma negociação amigável. Eu acho o seguinte, tem que pensar no município, mas se os servidores não acordar e não ir atrás desse direito, vai ficar o resto da vida sendo descontado, uma coisa que poderia, como não teve o repasse agora, um desconto aí, vou dar um exemplo aqui, quem ganha 100% desconta, um exemplo, quem ganha R$1.000, desconta 11%. Se ele ganha 2.000 porque tem uma insalubridade de 100%, vai descontar 220. Se ele não tem retorno disso quando afasta, nada mais justo que descontar só os R$110. Correto. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham, realmente a relação patrão-empregado ela é conturbada. Para quem paga é muito, para quem recebe sempre é pouco. Em se falando em servidor público que ficou aí 8 anos, um salário defasado, sem correção, sem reajuste, e só com percas, e percas significativas, e direitos também, né, que nós sabemos que foi enviado alguns projetos aqui para essa casa, e infelizmente essa casa atestou algumas percas, que nós fizemos parte daqueles, alguns projetos polêmicos, mas nós estamos construindo, e nós tivemos a oportunidade de sentar com o prefeito municipal, e lutarmos para o servidor para avançar a questão da porcentagem dos 6,5%. Coube à secretária da Fazenda, a dona do dinheiro da Prefeitura de Araras, ela sinalizar quanto poderia avançar na questão de aumento. Realmente não foi significativo, não foi aquilo que o servidor esperava, não foi aquilo que a casa esperava, que os senhores vereadores esperavam, nós esperávamos pelo menos 10%, 11%, como foi indicado também pelo vereador Bonezinho. Mas nós ficamos aqui no aguardo do prefeito e na promessa em nossas reuniões de enviar, como disse aqui o nobre vereador Edemir, enviar o estatuto, né, para contemplar o servidor em muitas coisas, como foi também promessa, nobre vereador Zé Bedé, uniforme para os nossos funcionários públicos, equipamentos de segurança, troca da frota e outros mais. Isso aí ficou realmente acordado com o senhor prefeito, que iria fazer essas mudanças, que nesse primeiro momento não haveria só contemplação salarial, mas um agregado, a porcentagem do salário e todos esses avanços que a administração municipal vai fazer para contemplar realmente o servidor público. A verdade é uma só, a população cobra muito do servidor público, cobra um trabalho eficiente do servidor público, a população exige, na verdade, né, excelência no serviço público e nós falhamos como legislador, porque nós não damos condições mínimas de trabalho para o servidor público. E aí nós temos um ônus aí de culpa, nós vereadores e nós executivo municipal também. Nós somos devedores para com o servidor público. Cada um está fazendo a sua parte. Eu acho que a Câmara mostrou maturidade, mostrou que está aberto para conversar, para dialogar com o executivo municipal. O fizemos de uma forma muito responsável, muito coerente. E ficamos aqui agora no aguardo desses avanços que aqui mencionei,
por parte da administração pública. Logicamente, nós queríamos 10, 12, 15, 20, 50, 100% de aumento no salário do servidor, mas olhando também numa ótica que não é só o salário, não é só a porcentagem do salário que vai satisfazer o servidor público. Nós precisamos avançar em outros quesitos, como sempre aqui briga o nobre vereador Zé Bedé, nas questões que nós falamos aqui de uniformes, de equipamentos de segurança, de frota renovada, qualidade, né, no trabalho do servidor público. E isso a Câmara tem se apercebido, nós temos construído nesse sentido, e nós sabemos o esforço do prefeito municipal com alguns convênios que estão sendo firmados, 2 convênios com o governo federal, um de 3 milhões e outro na casa de 4 milhões, para fazer todas essas benfeitorias da administração pública, né? Os financiamentos aí para trocar frota, fazer tudo aquilo que nós estamos aqui mencionando. Então, nós vemos também um avanço por parte do prefeito municipal, aquilo que não era feito por muitos anos, e nós temos aqui que também reconhecer, aquilo que não era feito por muitos anos em prol do servidor público, essa administração está caminhando. Queríamos, lógico, de uma maneira muito rápida, né, que as coisas se resolvessem de um ano para o outro, mas essa administração também tem caminhado sim, e ela tem feito a sua parte, nós precisamos reconhecer aqui o trabalho e o esforço, né? É pouco, mas está começando, surgiu uma luz lá no final do túnel, e nós vamos ter uma visão ampla e completa daqui a 4 anos, e quem vai avaliar isso vai ser o próprio servidor nas urnas, pode ter certeza. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, cumprimentamos o prefeito pelos avanços, esperamos agora que venha essas propostas dele feitas a nós, vereadores, e vamos estar aqui atentos, lutando pelo servidor, não só pelo servidor, mas lutando por toda a população de Araras. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador professor D. Realmente, essa Câmara em nenhum momento se privou de abrir a discussão com o prefeito, participamos de 2 reuniões, e na última reunião, realmente, o clima era de frustração por parte dos vereadores, por parte até do prefeito. Acho que foi muito sensata a colocação, nós temos aí uma realidade que ela não pode ser mudada há anos, que não há esse reconhecimento por parte das administrações em relação ao servidor em Araras, vários anos, e isso criou um passivo de um salário realmente inaceitável em algumas categorias, né? Quando a gente coloca aqui um professor auxiliar que ganhava 600 e poucos reais e agora passou a ganhar 900, mesmo com um aumento de quase 50%, que essa administração de 2009 até esse momento deu, mas é em cima de um salário muito baixo. Acho que esse que era o ponto. Existe um passivo que ele tem que ser recuperado. E é difícil em uma administração você recuperar isso, né? O prefeito vem respeitando a database, mas sempre é pouco frente à realidade do salário que realmente os servidores vivem. Os vereadores sentiram isso, foi colocado o tempo todo para o prefeito, e o prefeito sempre com aquele cuidado em manter as contas equilibradas, né? Nos colocando que houve queda de arrecadação, o fundo de participação do município caiu por conta do IPI, do Imposto de Produtos Industrializados, que é uma questão até para estimular o crescimento. O governo federal vem fazendo isso, mas os municípios vêm sentindo muito essa diminuição de repasse. Araras é uma cidade também que, até por questões próprias, ela não vem apresentando um crescimento econômico considerável. Nós precisamos atrair mais desenvolvimento para a cidade, né? Precisamos ter mais indústria, precisamos gerar mais emprego para aumentar a arrecadação. Então, nós precisamos discutir essas questões aí com muita calma, com muito bom senso. Em nenhum momento a gente percebia por parte do prefeito, por mais duro que ele era, por mais nas discussões, a gente percebia que o interesse era sempre de valorizar o servidor. Mas existe uma realidade. Agora, uma outra questão também que a gente precisa entender em tudo isso, também precisa avançar a construção da classe também. O trabalhador ele tem que avançar na construção da classe. Como o vereador Boné disse, né, não é um momento desse, existe uma construção que ela é constante, né? A gente percebeu que a categoria ainda tem uma dificuldade de união, né? Ela precisa se unir mais em cima de temas comuns até, não vamos concordar sempre, mas tem temas que precisam avançar. A categoria tem que unir para colocar o posicionamento. Isso fortalece também, né? Porque a todo momento a gente percebia que existia uma reivindicação da Câmara para a Câmara. É papel do vereador, sem sombra de dúvidas. Mas acima do vereador está a classe do trabalhador unida. Se a classe consegue se unir dentro de questões que são comuns, né, isso avança.
Isso muda a política pública, o olhar sobre a política pública. Então, eu tenho essa colocação de estar muito tranquilo em relação ao trabalho que a Câmara fez. Contente, claro que não. Nenhum de nós saiu contente lá e acho que a gente tem que avançar muito ainda em relação a essas questões. O projeto de lei continua em discussão. Palavra, presidente. Palavra, Só vereador Marcelo fazer um Oliveira. complemento também aqui, reconhecendo o esforço, e não poderia aqui me deixar de fazê-lo e reconhecer realmente. Quero aqui cumprimentar o prefeito municipal, porque recebeu no seu gabinete os 11 vereadores, nas vezes que Vossa Excelência convocou, né, pedindo para ele abrir para os vereadores. Então, fica registrado aqui que o prefeito, em todo momento, estava aberto, não só para nós vereadores, como também para o sindicato, que recebeu 2, 3 vezes os sindicatos e os representantes da categoria. Então, registro aqui a abertura do prefeito nesse tema que é tão espinhoso, nesse tema que é tão, né, melindroso, né, e nós temos que ter muito cuidado e como nos posicionar. Então, só reconhecendo aqui que em todo momento a administração esteve aberta para nós vereadores, para a classe, também para a imprensa. Continua a discussão com a palavra vereador Nussi. Eu gostaria de dizer exatamente aos funcionários que todos os vereadores, cada um à sua maneira, propôs alternativas a esse aumento de 6 e tanto por cento. Todo mundo queria um aumento maior, cada um argumentando da sua maneira. Também propondo soluções através de buscar novos recursos para que o aumento fosse maior. E o que venceu, na verdade, foi a informação técnica a respeito do assunto. Por mais que todos nós tivéssemos tido a vontade de convencer o prefeito a que ele desse o aumento, o que nos convenceu foi as informações técnicas a respeito do assunto, e a informação final do prefeito, que qualquer aumento mais do que isso prejudicaria a cidade em alguma forma. Então, nós aceitamos por isso, mas, de qualquer maneira, isso não invalida que a reivindicação continue, não só por parte dos funcionários do sindicato, e também o trabalho dos vereadores, para que essa solução seja alcançada de uma maneira que seja mais aceita pelos funcionários, que seja mais justa, mais correta, junto aos funcionários que tenham o seu poder de compra, o seu salário mais acertado, para que eles possam exercer a sua atividade com mais tranquilidade. Então, fica aqui a minha palavra a respeito do assunto e dizendo que o nosso trabalho não para por aqui. Nós vamos aprovar esse aumento, com certeza, como disse o vereador Boné, nós temos que aprovar porque isso aqui é melhor do que se não houvesse esse aumento, mas, de qualquer maneira, isso não encerra esse assunto definitivamente. O projeto continua em discussão com a palavra vereador do Segurança. Eu quero aqui parabenizar o funcionário público, o servidor público, mesmo não contente com o aumento que o executivo concedeu, eles continuam batalhando, trabalhando, mantendo a cidade limpa, mantendo a ordem da cidade. Parabéns a vocês, servidor público, por entender que não era o momento de dar mais aumento. Brigamos juntos, os 11 vereadores, brigamos juntos, de mão dadas. O prefeito explicou a situação, viu a dificuldade, mostrou as dificuldades para nós. Então, aproveito nesse momento para mandar um abraço para o servidor público, todas as categorias, continuem assim, mantendo a cidade limpa, brigando pelos seus direitos, mas trabalhando e procurando sempre vencer. Continue trabalhando, que um dia tem a hora certa. O projeto continua em discussão. Eu me afasto da presidência para discutir o projeto, passo a presidência ao vereador Éder Miller. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Bueno Cortella. Faço questão de tecer considerações a respeito desse projeto, porque tem uma grande importância sempre para a cidade este debate a respeito dos servidores. E acho que tudo que foi dito aqui pelos colegas sintetiza muito do que é esta relação dos servidores com a administração e que deve ser mesmo, vereador Marcelo, mais compreendida e é mais facilmente resolvida quando tem-se a relação patrão-empregado do que esse contexto político, que é inevitável quando se trata de servidor público, a pressão também que acaba exercendo. Mas
em qualquer relação dessa natureza, é importante a organização dos trabalhadores. Não dependerá de nenhum administrador, de nenhum grupo político, senão da própria organização dos trabalhadores. E digo isso, inclusive, para ressaltar que as últimas conquistas que têm sido feitas é pela organização dos trabalhadores. Eu me lembro que há 8 anos atrás, o TCA promoveu uma greve. Eu iniciava o meu mandato de vereador no ano de 2005, em que das principais reivindicações era a database, o mínimo da recomposição do reajuste da inflação. Hoje, a gente trata isso como normalidade, como naturalidade, como um direito conquistado. Que bom, mas também dependeu de lutas e pode até chegar um momento em de que haverá um desrespeito, por exemplo, um gestor que colocará uma database irrisória, inferior à inflação, e quem quiser vai recorrer para a justiça. E sabe lá quantos anos, como a POSP tem recorrido à justiça contra o governo do Estado, no Tribunal de Justiça, há anos e anos sobre a database dos servidores da rede oficial de ensino, e o Tribunal de Justiça não dá um provimento judicial para essa questão. A parte inclusive em Assembleia em São Paulo, no dia 19, na última sexta-feira, foi decretado greve por parte dos professores. Mobilização em São Paulo por conta do não reconhecimento da database do governo do Estado. Portanto, em 2005 ocorreu aquela greve, houve uma pressão para cima das lideranças daquela greve, depois outras mobilizações que culminaram na denúncia do grande arroxo promovido em 8 anos, que resultou, no mínimo, na concessão da database a ser exercitada, não naquele governo, mas em 2009. Então, a partir de 2009 que se começou a garantir a database. Em 2011, uma grande mobilização de servidores das diversas lideranças que se reuniram, inclusive, da oposição sindical, aqui presente, inclusive o Raul, do Sindicato de Servidores, o Ayrton, das associações da Guarda, o TCE, que se reuniram naquela greve no ano de 2011, mobilizaram, deram uma demonstração importante de força de que nunca tinha ocorrido. Fizeram reivindicações. Portanto, a cada ano tem tido avanços, e é importante dizer isso para que os servidores possam cada vez mais se mobilizar. Ocorreram assembleias com números variáveis de presença, mas os servidores hoje têm que se escorar na sua organização, têm que se associar no seu sindicato. A estrutura sindical brasileira é uma unicidade sindical, não é garantido ao trabalhador o direito de escolher o seu sindicato. Ele participa ou não, como nós aqui hoje. Nós votamos sim ou votamos não. O trabalhador, ele participa ou não participa do seu sindicato. Ele não tem a possibilidade de fundar um novo sindicato. Então, o servidor precisa participar do seu sindicato, disputar, se envolver nas discussões. Isso é muito relevante. E acho que tem avançado. Então, que esse esforço das lideranças dos servidores continuem mobilizadas, que parte, presidente. consigam... Concede uma parte. Vereador Breno, realmente, no ano passado, o prefeito, você estava nessa casa, deu 10,05%, não foi? Foi isso, Acredito né? que sim. Tá. E eu fiz um estudo das receitas de 2011 para 2012, onde a receita do município cresceu cerca de 18%, sendo que o PIB cresceu 0,9% no país, e nesse ano a expectativa que o ministro Mantega falou em rede nacional, um crescimento de 3% a 4%. A pergunta que eu faço, Vossa Excelência, eu não acho que o prefeito, nesse sentido, deveria ser um pouco mais ousado, com essa expectativa de crescimento da economia, e pelo menos manter o que foi dado ano passado? E outra pergunta que eu faço, Vossa Excelência teria um índice que seria, assim, justo, na opinião do senhor? Porque eu acredito ainda que esse 6,5% é muito pouco. Se o prefeito, ano passado, numa situação complicada, ele deu 10,05%, não seria interessante também repetir essa proposta esse ano, presidente? O prefeito nos informou a todos e colocou à disposição todos os números. Eu disse a Vossa Excelência, inclusive, para que expusesse esses números com clareza, a secretária municipal da Fazenda, que apontasse as saídas. Não sei se o fez. Estão aqui, presidente. Mas, não, se apontasse a secretária da Fazenda. Vossa Excelência fez isto?
Prefeito Nelson Dimas Brambila, Não, não eu se chama perguntei. Marisete Morandim Baguinho. Vossa Excelência não fez isto. Eu disse para fazer, A inclusive para secretária não tem subsidiar. autonomia, presidente. Vossa A Excelência secretária não já tem. teve a parte. Eu disse, inclusive, ao Vossa Excelência que fizesse isso, para nos subsidiar os vereadores. Porque não adianta só falar sobre suposições. Nós precisávamos mesmo de argumentos, de informações, e colocamos isso à mesa. O prefeito disse outra questão. Não é sobre a possibilidade do crescimento do PIB que estavam falando, é sobre as restrições orçamentárias reais, da concessão agora. Não é sobre o que pode o país crescer. E isso nem sempre significa em aumento da receita orçamentária. E acho que é esse o debate que nós temos que nos debruçar mesmo. Não tenho satisfação, orgulho de votar, de aprovar, como nenhum de nós tem orgulho, satisfação de conceder os vencimentos atuais dos servidores ou um reajuste dessa natureza. Todos nós, inclusive o Executivo, tem dado demonstração clara do interesse em garantir uma política permanente de recomposição das perdas salariais. Isso está representado nesse reajuste hoje. E acho que nós temos que dar continuidade a isso, como assim outras conquistas. Como eu espero, e não é de agora, não é deste governo, já se passaram, esse é o terceiro prefeito que eu espero que mande o Estatuto dos Servidores, e continuo nessa expectativa. Como vereador, nos angustia muito. Nos angustia ter que aguardar o encaminhamento do Estatuto dos Servidores, mas nós esperamos que isso ocorra. Portanto, eu considero que a Câmara Municipal participa sempre de forma última nesse debate, participou ativamente nesta campanha salarial de forma ativa, presente, sempre à disposição dos servidores, e continuaremos assim. Agora, precisamos formular mesmo essas questões, fazer análise detida do orçamento, dos números. Esse debate é fundamental, mas precisa ter essa discussão. Não é só uma decisão política, é também uma avaliação técnica orçamentária que precisa ser feita, e o prefeito apresentou números, apresentou argumentos, apresentou situações que, na medida do possível, foram rebatidas pelo Poder Legislativo, pela liderança dos servidores, mas que, inclusive, esta proposta que votaremos hoje acabou por sendo aprovada em Assembleia dos Servidores, que também encerraram a campanha salarial com o acordo coletivo assinado. O que eu quero dizer é o seguinte: a campanha salarial dos servidores deve ser permanente, foi constituído um fórum permanente dos servidores, e não só neste mandato, sejam quais a Câmara Municipal que for, ou o prefeito que for, este debate será permanente pela valorização dos servidores, porque isso interessa à cidade e não só a esses trabalhadores. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Urbano Cortella. O projeto continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Votação nominal. Embora na pauta conste maioria simples, trata-se de maioria absoluta, por se referir à alteração de cargo público. Vereador Erinson Mercatelli. Favorável. Vereador Professor D. Favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Marcelo de Oliveira. Favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador do Segurança. Favorável. Vereadora Anete. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Éder Miller. Favorável com declaração. Vereador Nussi. Este vereador também favorável. O projeto foi aprovado pela unanimidade da Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Éder Miller para a declaração de voto. Só lembrar, senhor presidente, que eu até 31 de dezembro também era servidor. Nós amargamos 8 anos sem reajuste. Até o INSS, aposentado INSS, ganhou da gente na ocasião. E que a gente não tinha nem sequer a reposição inflacionária. Então foi sim, diante de muita luta aí, foi uma conquista muito grande. Pelo menos agora consegue-se discutir a inflação, que se pode dar mais, pode-se envolver as lideranças, mas foram 8 anos amargados, sem sequer a inflação momentânea do ano. Isso foi muito, e o servidor perdeu muito, é lógico. E após 2009, como diz Vossa Excelência, que esteve na casa desde 2005,
passou-se a corrigir. E aí as perdas começaram a diminuir. É lógico que não se acompanha, nunca vai se acompanhar. Mas, do tudo nada, temos alguma coisa. Eu acho que está certo, Vossa Excelência, da gente continuar. Acho que as lideranças devem continuar sempre, não deixar só para o ano da decorrência, mas sim começar a discutir com o prefeito. É lógico que a lei vai retroagir, vai pagar-se a partir de 1º de março, né, ou 6,5, e agora em abril. Então aí eu encerro minhas palavras e dando parabéns a todos os vereadores aí que teve nessa batalha, nessa discussão, e as lideranças, né, de oposição e a liderança sindical, e como as associações. Obrigado. Encerrada a votação deste processo 113/2013, passaremos à apreciação do segundo projeto da ordem do dia, projeto de lei do Legislativo Municipal, de autoria da Mesa da Câmara, processo número 114 de 2013, que dispõe sobre concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Araras e da outras providências. Qual eu passo a ler na íntegra, como fiz do projeto anterior. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Araras devidamente autorizada a conceder reajuste de 6,5%, o que corresponde a 5,78% da reposição da inflação, IPCA-E, e 0,72% de reposição das perdas salariais nos vencimentos dos servidores públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo e das funções de confiança. Parágrafo único, disposto no caput deste artigo, é extensivo no que couber aos proventos servidores aposentados e aos pensionistas de ex-servidores públicos municipais da Câmara Municipal. Artigo 2º, os vencimentos dos cargos de provimento em comissão ficam reajustados em 5,78% a título de reposição da inflação, IPCA-E. Artigo 3º, a atualização da tabela de vencimento constantes da Lei 4.217/2008, com as alterações subsequentes, será efetuada pelo setor competente. Parágrafo único, o reajuste previsto no artigo 1º será estendido conforme o artigo 9º-A e parágrafo único da Lei nº 4.217/2008, no montante de 6,5% na gratificação que fazem jus os funcionários públicos nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Araras. Artigo 4º, as despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2013, revogando suas disposições em contrário. Portanto, a mesa da Câmara apresenta a apreciação este projeto de lei complementar para tratar dos seus servidores, tendo a obrigação de fazê-lo e não podendo fazer em índice diferente do proposto pelo Executivo, como revisão geral anual das remunerações. O projeto de autoria da mesa da Câmara está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação nominal, maioria absoluta para sua aprovação. Vereador Erisson Mercatelli. Favorável. Vereador Professor D. Favorável. Vereador Marcelo de Oliveira. Favorável. Vereador Bonezinho. Favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador Du Segurança. Favorável. Vereadora Magda. Favorável. Vereadora Nete. Favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Nussi. Este vereador, presidente, também favorável. Portanto, o projeto da mesa da Câmara foi aprovado por unanimidade. Sim, nada mais havendo, reforço a convocação para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 29 de abril de 2013, às 20 horas, agradecendo a presença de todos e todas, presidente da Câmara Jovem, João Vitor Teixeira, da secretária da Câmara Jovem, Tainá Verena, secretário de Governo e Relações Institucionais, Léo Teodoro Gunhac, todos e todas, servidores que nos acompanharam até este momento. Uma boa noite a todos e todas. Obrigado.